boa noite. Começando a nossa semana com mais um Melhor da Vida. E é muito bom estar com vocês. Gente, hoje se ajeitem aí na poltrona, porque o nosso programa está com um assunto muito interessante. Vamos falar de saúde. E temos um convidado muito especial para bater esse papo conosco, que é uma pessoa que é referência na nossa comunidade, com mais de 30 anos de experiência. É com muito orgulho que eu recebo no Melhor da Vida o Dr. Zardo, com o assunto a influência dos aspectos psicológicos, no aparelho digestivo. Doutor, é um prazer ter você aqui, seja bem-vindo. Muito obrigado. A satisfação é nossa eu vim aqui conversar com vocês e trazer algumas coisas e um pouco da experiência que a gente tem na área de gastroenterologia e conversar sobre saúde, que é o que a gente faz todo dia há muitos anos, Então, satisfação grande estar aqui com vocês e conversar sobre as doenças do aparelho digestivo influenciadas assim por aspectos psicoemocionais que são muito frequentes, Então, às vezes as pessoas pensam que essas coisas estão dissociadas, E o ser humano é um todo. Então, não tem como uma coisa não sofrer influência da outra, Eu diria que a gente classifica essas doenças em doenças funcionais gastrointestinais e elas formam um grupo muito grande. No dia a dia do consultório do gastroenterologista, elas representam um contingente muito grande. E a gente tem contato diariamente com pessoas que sofrem do aparelho digestivo como consequências e como influências de distúrbios psicoemocionais. Essas doenças gastrointestinais funcionais, elas são basicamente, são várias delas, as doenças que a gente classifica, mas basicamente são duas as mais importantes e mais frequentes no dia a dia, que são as dispepsias funcionais e a síndrome do intestino irritável. São muito frequentes e são consequências, na maioria das vezes, de distúrbios psicoemocionais, que a gente chama de somatizações junto ao aparelho digestivo. Doutor, estudos apontam para nós que a ansiedade e o estresse, eles são as emoções que mais afetam o nosso aparelho digestivo. Então, como que é isso? Eu diria que são vários fatores. O estresse, que nem você falou, o estresse, a ansiedade e também, hoje em dia, a depressão são fatores muito importantes no desencadear de alterações do aparelho digestivo. Mais ou menos funciona que nem uma corrente. Quer dizer, são pessoas que têm uma sensibilidade aumentada no seu aparelho digestivo, cujos estímulos desenvolvem uma resposta maior. E um dos estímulos ao aparelho digestivo são as nossas emoções. Aí entra então o estresse, a ansiedade e a depressão, que hoje é muito assim, que incide em muitas pessoas. E essas influências, esses estímulos dessa área neuropsíquica, influenciam sobre o aparelho digestivo nessas pessoas que têm mais sensibilidade. Aí desenvolvem então essas doenças, que são as dispepsias funcionais e a síndrome do intestino irritável. É inegável, isso diariamente a gente vê, é comum isso no consultório, a gente classifica isso como em torno de 40% a 50% das queixas hoje do consultório de gastroenterologia dizem respeito a situações funcionais gastrointestinais, cujas causas são psicoemocionais. Então, a gente fala que o intestino é o nosso segundo cérebro, Isso é bem interessante quando você ouve isso. E nós temos um neurotransmissor, que é a serotonina, que é responsável pelo nosso humor, E a grande quantidade de serotonina é fabricada no nosso intestino. Então, isso seria uma causa de tanta depressão com os problemas intestinais? Isso interligado? Um causa o outro, vamos dizer assim, um é correlacionado com o outro. Eu diria o seguinte, hoje também o que influencia, o que está sendo muito estudado é microbiota intestinal. Aí então que reside um grande mistério ainda na gastroenterologia e que é motivo de muitos estudos e que traz exatamente essa conexão neurointestinal. Essa conexão neurointestinal, para você ter uma ideia, esse trânsito neurodigestivo, ele é muito frequente. Isso aí você enxerga, vou dar um exemplo, você enxerga um alimento, você tem água na boca, no mesmo instante. Isso é um estímulo visual que se transformou num estímulo digestivo.
Quer dizer, enxergou uma coisa ou pensou em algum alimento saudável, a barriga começa a roncar. Quer dizer, são situações, então, de estímulos neuroentéricos. Isso é um trânsito muito intenso que a gente tem. E as influências neurointestinais, elas são influenciadas exatamente por situações de emoção. Aí estresse, ansiedade, situações da modernidade, né? A gente fala em estresse, depressão e ansiedade, são coisas da modernidade. É uma coisa assim que as pessoas estão vivenciando isso muito, né? Exatamente. E parece que ir ao médico acaba sendo uma fuga. Eu vou conseguir alguma coisa manipulável, né? Fácil, que vai melhorar todos os meus sintomas. É mais ou menos assim, né, doutor? Agora, o que leva muitas vezes a pessoa ao médico é a dúvida. Quer dizer, tem lá sintomas digestivos, quer sejam dor abdominal, azia, má digestão, dor no estômago, estufamento, meteorismo, alterações intestinais as mais variadas, quer dizer, geram uma dúvida no paciente. Gerando essa dúvida, ele procura geralmente o gastroenterologista, para o gastroenterologista excluir possibilidades de uma doença grave. Isso é uma coisa importante para o paciente. Quer dizer, o paciente que sofre então de depressão, ansiedade, estresse, ele busca uma resposta para isso, procura o médico e o médico vai excluir. Porque não tem exames assim específicos para diagnosticar distúrbios funcionais gastrointestinais. Você tem que excluir outras possibilidades. Excluindo essa possibilidade, gera sempre um bem-estar no paciente. Quer dizer, sei que eu não tenho nada de grave, já é um grande passo para mim ficar tranquilo. E a partir daí, então, vem um tratamento, a orientação, aí entra a dietética, a dieta dos pacientes, entra algumas vezes assim um acompanhamento, isso é muito importante, acompanhamento psicoemocional através de psicólogos ou psiquiatras, e algumas formas também de farmacológicas de você abordar o problema. Hoje nós temos uma farmacologia muito desenvolvida que pode ajudar bastante os pacientes com distúrbios gastrointestinais funcionais. Ai, que bom. Gente, não saia daí. Você viu como está interessante? Ainda tem muita coisa para a gente conversar aqui. Já voltamos. Tem firmeza para todo dia. Que tal um mignon suíno para o almoço? Para o jantar, picanha suína no ponto. Firmeza. Quem experimenta, recomenda. A capivara, a girafa, o leão e o macaco estão falando por aí que poupar é muito fácil. Eles entraram pra turminha da poupança e na agência tava toda bicharada. Só não contavam e encontraram a dona onça abrindo a poupança na Sicredi Vanguarda. Poupa, poupa, vou poupar na Sicredi Vanguarda. Consulte o regulamento no site e participe. Yo! Para quem não abre mão de um desafio, Planeta Esporte. Artigos esportivos, da caminhadinha do final de semana ao profissional. Levando a você um mundo mais saudável há 20 anos. Planeta Esporte. Amor pelo esporte. Senhoras e senhores, finalmente chegou o dia, o grande dia, o mais esperado. Hoje está aberta oficialmente a nova loja Matrix Importados no Shopping Paris. A partir de agora, no subsolo desse grande shopping aqui em Ciudad del Este, no Paraguai. E você é nosso convidado. Vem!
Estamos de volta com o Melhor da Vida e hoje com um assunto muito interessante. E o nosso convidado, então, muito especial, né, Dr. Zardo? Estamos falando sobre saúde, um pouquinho de como que você se sente, né, quando você está ansioso. Dr. Zardo, as pessoas às vezes ficam ansiosas por coisas, assim, boas, né? Não vamos dizer que seja um estresse, algo ruim. Então, um casamento, algum evento importante. E essa ansiedade acaba trazendo um problema físico no aparelho digestivo. E se essas pessoas procuram, como que isso é resolvido no consultório? O senhor podia falar um pouquinho disso para nós? Isso é uma condição humana, né? Somatizar ansiedade, tensão, depressão para o aparelho digestivo é uma coisa muito frequente. E o aparelho digestivo é o aparelho que mais se ressente de influências neuroemocionais. Então é muito comum as pessoas terem um evento que gera algum estresse e desenvolver um sintoma ou sinal no aparelho digestivo, uma vez que é uma condição humana, é o aparelho que mais se ressente. Então, elas procuram muitas vezes o profissional exatamente porque tem dúvidas. Né? Tem dúvidas, a gente esclarece então essas dúvidas e tudo mais e exclui a possibilidade de ter algumas coisas. Hoje se fala muito em doenças graves, né, do aparelho digestivo, todo mundo pensa nisso, quer dizer, tem um sintoma digestivo e pensa logo que tem um tumor, um câncer, uma doença inflamatória intestinal, uma coisa assim grave. Então a consulta ela é importante exatamente por esse aspecto, para você excluir essa possibilidade e trazer uma tranquilidade ao paciente. Mas é comum. Você fala numa sala de aula, a professora fala assim, olha, hoje vai ter uma prova para todo mundo, a metade das crianças tem vômito, a outra metade tem diarreia, assim bem funciona. Bem isso. É comum também o aparelho digestivo se ressentir do ambiente, né? Os ambientes que se modificam, você vai viajar ou tem constipação intestinal, isso é muito comum, né? Então são situações, consequências, né? Do dia a dia do ser humano. O senhor estava falando de doenças graves, né? Que as pessoas vão no intuito de se sentirem melhores. Então, como a gente vê uma incidência muito grande, né, Dr. Zardo, de câncer. Então, é câncer de intestino, câncer de esôfago, câncer de estômago, né? E as pessoas começam a temer isso. E daí, às vezes, você conversando, muitas pessoas até próximas da gente, elas começam a formular alguns sintomas na cabeça. Nossa, então eu me senti um pouco mal, eu posso ter isso. Né? E eu acho que as pessoas chegam muito, né, no consultório com essa queixa, com essa ansiedade, né? E como que é isso? Porque hoje a gente vê muitas doenças graves em pessoas muito novas, muito jovens. Tanto que o protocolo assim, de prevenção do câncer de intestino, que é um câncer que incide muito e cada vez mais no mundo inteiro, é o segundo tipo de câncer que encontra no mundo inteiro praticamente, a gente se norteia por sinais de alarme. Os sinais de alarme, eles identificam pessoas que possam ter. E o protocolo, isso aí, que incluía assim, exames para todo mundo a partir dos 50 anos, já se baixou esse protocolo para 45 anos de idade e pensa-se em baixar esse protocolo para menos de idade, e cada vez mais jovens estão tendo câncer de intestino. Agora, a gente tem que se basear sempre em sinais de alarme, quais sejam eles: sangramento intestinal, diarreia crônica, dor abdominal intensa e contínua e progressiva, emagrecimento, anemia, são sinais assim que evidenciam algum distúrbio que pode se pensar numa doença mais grave. Agora, o protocolo é esse aí. Então, fazer exames de colonoscopia e endoscopia digestiva representa então uma prevenção. Pessoas que têm lá vômitos com sangue, dor abdominal, dor epigástrica contínua e constante, faça o exame. Em primeiro lugar, para tranquilizar a pessoa de não ter uma doença grave. Em segundo lugar, se tiver uma doença grave, para tratar, né? Faz o diagnóstico precoce e a partir disso aí, então, se faz o tratamento. E hoje o tratamento é bastante eficaz mesmo. A gente falar em câncer de intestino hoje é diferente de falar em câncer de intestino há 20 anos atrás. 20 anos atrás. Hoje os resultados são fantásticos. A farmacologia, a especialidade oncológica evoluiu muito. Então as pessoas têm plenas condições de curar um câncer de intestino, uma vez diagnosticado precocemente, naturalmente. Né? E a gente encontra no dia a dia muitos
situações que predispõem o câncer, que são os pólipos do intestino. Aí você já faz a ressecção do pólipo na própria colonoscopia, no próprio exame. E daí já acaba com o problema ali. Exatamente. Né? Então é que eu falo para os pacientes, quer dizer, fez um exame, diagnosticou um pólipo, tirou o pólipo no próprio exame, preveniu o futuro. Já preveniu o futuro. Quer dizer, teve um pólipo, dependendo do tipo de pólipo, a gente entra num protocolo de fazer novos exames daqui a 1 ano, 2 anos, 3 anos, e esse paciente não vai ter mais câncer de cólon, porque tirou a causa do câncer. Então isso evita muita coisa hoje, né? Sim, é fundamental. Os exames, a gente recomenda, então, mais uma vez, recomenda a todas as pessoas que façam sua colonoscopia a partir dos 45 anos de idade, tendo ou não sinais de alarme. Se tiverem sinais de alarmes, a hora que tiver, fazer o exame. O necessário fazer, né, doutor Zé? Isso. E outra coisa importante também na prevenção do câncer, especificamente de intestino, são os antecedentes familiares. Tem lá um pai, uma mãe, um parente próximo que teve lá um câncer de intestino, fazer uns 10 anos antes do que aquela pessoa teve o seu exame de colonoscopia. Então, gente, não saiam daí, ainda tem muito mais coisas. Vamos para o intervalo rapidinho e já voltamos com o Dr. Zardo. Viver momentos inesquecíveis na Pousada Mini Fazendinha. O lugar perfeito para aproveitar um dia lindo com a família e saborear muita comida boa. Atendimento aos finais de semana a partir das 8 da manhã com um delicioso café da manhã colonial, com pães, bolos, salames, queijos e muito mais. E aquele delicioso almoço da fazenda. Mais de 40 opções de comida que você só encontra aqui. Aqui na Pousada Mini Fazendinha, você tem uma experiência completa. São mais de 20 espécies de animais de fazenda, aves e peixes, pesca, museu e antiguidades e o nosso mais novo atrativo, o passeio de Jerico para a família toda. E o melhor, não precisa reservar para passar o dia, é só chegar e aproveitar. Pousada Mini Fazendinha, quilômetro 8, em São Miguel do Iguaçu. Vai construir ou reformar? Nós, na Maronese Casa e Construção, temos de tudo, do alicerce ao acabamento, com entrega rápida. E não é só isso. Oferecemos também produtos para jardinagem. Para a sua casa temos utilidades, louças, panelas, utensílios de cozinha e produtos de cama, mesa e banho. Para as crianças, papelaria e brinquedos educativos, bicicletas, triciclos e muito mais. Lembrando que aqui na Maronese Casa e Construção, a entrega é rápida e a qualidade é garantida. Quer ultra velocidade, a melhor conexão de internet? Viarnet Fibra, 400 mega por R$ 99,00 por mês. E você ainda leva incluso ao combo, TV por assinatura e Watch Brasil. Viarnet Telecom. Tem Frimeza pra todo dia. Que tal um sanduíche recheado de presunto e queijo e um achocolatado para acompanhar? Frimeza, quem experimenta, recomenda. Parece brincadeira, mas os preços da Mega foram hackeados. E não é mentira. Não tem truque, não tem pegadinha. É o evento mais esperado do Paraguai. E só quem vier nesses dias vai entender o que está acontecendo aqui dentro. De 20 a 23 de novembro vai rolar a Hack Friday e os preços da loja inteira estão fora de controle. Mas ó, não dá pra deixar de última hora, porque quando acabar, não tem mais volta. E se você ficar de fora dessa, você vai se arrepender. Voltando com mais um Melhor da Vida. E hoje nós estamos falando sobre saúde. E que é muito importante. A gente está fazendo essa relação de como os nossos aspectos emocionais eles podem influenciar na nossa saúde. E o aparelho digestivo, como o Dr. Zado estava falando para mim, vamos dizer que é um dos receptores, né,
mais Exatamente. frequentes Exatamente. das pessoas, né? As pessoas às vezes dizem assim, quando eu tenho uma emoção muito forte, eu tenho um ponto fraco. Né? No senso comum eles dizem isso. Então uns falam da garganta, mas geralmente as pessoas falam do estômago, né, Dr. Zarda? E falando do estômago, Dr. Zarda, as pessoas sempre, no senso comum, elas têm aquela coisa de que eu tenho uma gastrite nervosa. Então, às vezes, elas têm uma dorzinha de estômago, elas já rotulam isso, que é uma gastrite nervosa, e elas colocam a gastrite, né, como se fosse alguma coisa muito simples. Então, essa gastrite nervosa, ela existe mesmo? Como que ela é? Gastrite, a gente não usa esse termo gastrite nervosa, é um termo mais popular, assim, a gente prefere o termo dispepsia funcional, que seria exatamente o distúrbio de dor, desconforto, a partir de uma situação de estresse ou emoção, enfim, ou ansiedade. Agora, a gastrite em si, hoje ela tem cura. Então é importante diagnosticar, fazer o diagnóstico. O diagnóstico hoje é bem simples, através de uma endoscopia. Endoscopia hoje é um exame bem acessível, acessível a todos e bem fácil, a execução sua é fácil e praticamente não tem risco nenhum. Agora, uma vez feita o exame e se evidenciando uma gastrite, você faz biópsias desse estômago para ver qual é a causa da gastrite. E algumas dessas causas da gastrite, elas têm cura, como por exemplo o H. pylori, que é uma bactéria que coabita o estômago. Uma vez diagnosticado, você tem elementos e tem fármacos que vão erradicar essa bactéria e você cura da sua gastrite. Agora, a gastrite nervosa é um termo popular e existe realmente, são pessoas que se ressentem de dor, muitas vezes azia, regurgitação, em função de situações de estresse. Aí o pessoal cita como gastrite nervosa. A gente chama de dispepsia funcional e é extremamente comum. Extremamente comum. E é importante aquilo que a gente fala, excluir possibilidades. Quer dizer, tem duas, será que é a gastrite nervosa mesmo? Faça um exame, porque eventualmente tem uma outra causa para isso aí. Não é a gastrite nervosa, é uma gastrite causada por bactérias, por fungos, por vírus. E outros tipos de gastrite causada por medicamentos. Hoje é muito comum, medicamentos, hoje todo mundo toma remédio, né? E isso é interessante. Muitos remédios. Esses remédios eles podem causar gastrite. Então, rotular de gastrite nervosa é um tanto quanto arriscado no sentido de que deve se procurar sempre uma causa. Uma causa, né? O senhor falou sobre tomar medicamento, né? Hoje as pessoas se medicam muito e sozinhas elas acabam tendo acesso, né, a medicamento, as coisas. Isso também atrapalha muito o aparelho digestivo e também o emocional, né? Porque assim, qualquer coisa eu tô com depressão, então eu vou lá e tomo um remedinho. Daquele remedinho que eu tô tomando vai me causar uma outra coisa. Acho que também vocês têm muito esse círculo vicioso, né? Sim, existe. Existem medicamentos que causam problemas sérios no estômago. Existem medicamentos que causam úlceras, para você ter uma ideia. É muito comum. Anti-inflamatórios hoje é vigente, hoje as pessoas têm acesso fácil a anti-inflamatórios e são os agentes mais agressivos ao estômago. É muito frequente pessoas terem úlceras no estômago, o estômago ou o duodeno, né? Em função do uso contínuo e inadequado de anti-inflamatórios ou analgésicos inadvertidos. Agora, o que se vê na prática hoje são pessoas que tomam muitos medicamentos, muitos. Sim, isso, e é comum você ver assim, pessoas idosas que tomam lá 7, 8, 10 tipos de remédio por dia. Isso é uma coisa assim um tanto quanto temerária em função de se olhar pelo aspecto gastroenterológico, porque muitos desses medicamentos causam agressões ao aparelho digestivo, ao estômago, ao duodeno e mesmo ao cólon, ao intestino grosso, né? Depois do intervalo, gente, a gente vai falar um pouquinho com o Dr. Zardo sobre medicação. Mas essa coisa das pessoas hoje quererem ir para academia, quererem estar muito bem com a vida, então elas acabam se automedicando. Não fique aí, já voltamos já já. Desde 1999, o Escritório Águia é referência em Medianeira e região. Serviços de alteração e baixa de empresas, contabilidade, análises tributárias, folhas de pagamento e e-social, também para empregadas domésticas.
abertura e orientação para empresas MEI, certificados digitais, declaração de renda para pessoas físicas e empresas, regularização de obras. Escritório Contábil Águia. Tem firmeza pra todo dia. Churrascão bom tem que ter ancho suíno, né? E aquele queijinho coalho pra acompanhar. Firmeza, quem experimenta, recomenda. Somos 8 bilhões de pessoas e não há uma igual à outra. As experiências, o DNA e a forma de ver o mundo. Crescer não é uma tarefa simples. Exige esforço, disciplina, vontade de evoluir. No Colégio Bertone, encontramos desafios que nos fazem ser melhores, corajosos. Cada momento deve ser vivido no seu respectivo tempo. Há tempo de brincar, de estudar e de se divertir. Nosso ensino é orientado à individualidade, às necessidades cognitivas e afetivas dos nossos estudantes desde a infância. Há 15 anos, o Bertone tem a certeza de estar no caminho certo. Por isso somos reconhecidos como ensino de alta performance. Entre as 50 melhores escolas do Brasil e um dos grupos educacionais do sul do país que mais cresce. Somos assim, um Bertone para cada momento. A capivara, a girafa, o leão e o macaco estão falando por aí que poupar é muito fácil. Eles entraram pra turminha da poupança e na agência tava toda bicharada. Só não contavam encontrar a dona onça abrindo a poupança na Sicredi Vanguarda. Poupa, poupa, vou poupar na Sicredi Vanguarda. Consulte o regulamento no site e participe. Voltando no melhor da vida. E agora vamos falar um pouquinho com o Dr. Zardo sobre a automedicação ou aquela medicação em excesso, quando a gente quer ficar com, como diz todo mundo, com um shape novo, quando a gente precisa se cuidar e até para emagrecer. Dr. Zardo, hoje a gente vê, às vezes as pessoas vêm com aquelas receitas, as fórmulas, né? Então, por exemplo, cada manipulado tem 10, 12 componentes. E as pessoas, às vezes, elas acordam de manhã, elas praticamente não ingerem um alimento, mas elas tomam 10, 12, 15 cápsulas. E aquela ansiedade de que eu preciso ir para a academia, eu preciso ter um shape perfeito, eu preciso emagrecer. Como que é isso para o nosso aparelho digestivo? Bem, eu diria que o uso inadvertido assim, de medicamentos, de formulações, eles são a princípio desnecessários, né? Porque existe uma coisa que... O aparelho digestivo é uma coisa fantástica, é meio seletivo, ele te dá informações, orientações e sugere muitas vezes a necessidade quando existe uma deficiência vitamínica. Então não há necessidade de suprimir vitaminas as mais diversas possíveis, isso é uma coisa da modernidade, nunca existiu isso aí. E são desnecessárias na maioria delas. Além do que, a quantidade e a qualidade delas podem interferir, sim, nesse aspecto que a gente chama de microbiota intestinal, que é uma coisa assim fantástica e é necessária e é importante para o ser humano, e também na dinâmica do aparelho digestivo como um todo. Então interfere, sim. Eu acho que são desnecessárias, imprudentes muitas vezes e demonstram muitas vezes uma necessidade subjetiva, uma necessidade imperiosa, uma obsessão de um paciente de se tornar mais belo, ou mais saudável, ou mais forte, viver mais. Isso é uma utopia. A gente diz o seguinte, olha, existem 2 pilares da saúde, grandes pilares. Se você conseguir reduzir isso tudo assim, em 2 pilares de sustentação da sua saúde, eu diria, um deles chama-se fibra. Legumes, verduras, frutas. São coisas fundamentais, fantásticas. Tem todos esses elementos que a gente busca, simples, né? Busca nessas formulações mágicas, todos eles têm. Então, diversificar isso aí. Legumes, verduras também são importantes. E outra atividade importante e fundamental, outro pilar da saúde, é a atividade física em si. Não há necessidade de complementações desde que haja uma refeição, uma alimentação saudável. Claro que existe uma
uma busca incessante por isso e até um mercantilismo em função disso aí. Isso é um mercado muito grande, né? É um mercado muito competitivo e muito chamativo. As pessoas viram reféns, muitas vezes, dessas necessidades e da proclamação dos resultados milagrosos. Isso, na realidade, não existe, né? Então tem que ter muito critério nisso para não trazer consequências graves para o seu organismo e para ter uma vida saudável, uma vida boa, saudável, evitando exageros. Porque a gente vê que as pessoas estão pensando no hoje, no agora, né? Então, eu preciso estar bem hoje. As pessoas não estão pensando em como que elas vão envelhecer, como que vai ser esse transcorrer da vida delas. E daí elas não se cuidam, elas vão... Tudo que está saindo na mídia está sendo absorvido por elas. Isso é um fato hoje, né? E é um fato, acho que, grave, né, Dr. Zardo? São as repercussões futuras, né, desses abusos todos. A gente não sabe exatamente, porque a gente está vivendo um momento excepcional, né, na evolução do ser humano. Quer dizer, isso é uma coisa de modernidade, busca incessante de vitaminas e complexos, essa coisa toda. Agora, quais as consequências futuras? Isso vai se vê daqui a um tempo. Ao longo do tempo, né? Provavelmente vão ser infrutíferas essas tentativas todas, vai se concluir que não houve nenhum resultado e algumas vezes prejudicam a saúde das pessoas que buscam incessantemente isso aí. Quer dizer, você tem razão. Como é que vai ser a nossa vida daqui a 10 anos? Vamos nos preparar então com boa alimentação, com uma boa condição de saúde psicoemocional que a gente estava comentando até agora, né? E também com atividade física saudável, própria para a sua capacidade física e que é individual de cada um. Aí, então, é importante busca sempre de profissionais habilitados, tanto educadores físicos quanto nutricionistas e, se quiser ter uma reposição saudável, endocrinologistas, que são os profissionais habilitados, que estudam isso há muitos anos e pode dar uma orientação muito mais correta sobre a reposição e sobre as repercussões futuras dessas causas, desses hábitos atualmente agora usados. Nossa, isso que o Dr. Zardo falou, gente, é muito importante. Então, quando você quiser fazer, né, não, preciso pensar no meu futuro, eu preciso estar melhor, então busque um profissional. Porque as pessoas hoje têm receitinha, né? Tem aquela coisa de que esse chá vai deixar você maravilhosa, mas o que você está tomando no chá, você não sabe. Então, assim, Dr. Zardo, foi um prazer, né, te receber, muito bom. Eu acho que nós vamos ter mais coisas para discutir, porque esse assunto ainda gera muita coisa ainda, né? E o senhor quer deixar uma mensagem para o nosso telespectador? Satisfação falar com você aqui, uma alegria muito grande participar, trazer uma informação para todas as pessoas que te seguem e, como eu digo para todos, saúde a todos. É isso aí, gente, saúde a todos e vamos lá, vamos pegar todas essas informações e vamos transformar a nossa vida no melhor sempre. Então fiquem com Deus, uma boa noite, até semana que vem.